Imagine acordar numa manhã comum, tomar café, beijar sua família, sem saber que em poucas horas você estaria morto. Completamente morto. Sem batimento no coração, sem respiração, sem sinais de vida. Mas o mais assustador não é morrer, é o que acontece depois. Esta é a história real de Marcus Thompson, um homem de 34 anos que trabalhava numa fábrica no Texas. Uma história que vai fazer você questionar tudo o que acredita sobre morte, vida e o que existe do outro lado. Era uma terça-feira de dezembro, quando Marcus chegou ao trabalho como sempre fazia há 10 anos. Nada diferente, nada estranho. Apenas mais um dia normal. Ou pelo menos, era isso que ele pensava. Por volta das 2 da tarde, Marcus estava consertando uma máquina quando algo deu terrivelmente errado. Uma descarga elétrica de alta voltagem passou pelo seu corpo como um raio. Seus colegas viram quando ele foi jogado longe, batendo a cabeça no chão de concreto. O silêncio tomou conta da fábrica. Marcus não se movia, não respirava. Seus olhos estavam abertos, mas vazios, como se sua alma tivesse simplesmente desaparecido. Os paramédicos chegaram em 7 minutos. Tempo demais para alguém que estava sem oxigênio no cérebro. Eles tentaram de tudo. Massagem no coração, choques elétricos, medicamentos. Nada funcionava. Não há pulso, disse o médico. Sem atividade cerebral, confirmou o outro. Marcus estava oficialmente morto há 4 minutos quando algo impossível aconteceu. Seu coração voltou a bater, sozinho, como se uma força invisível tivesse ligado novamente o motor da vida dentro dele. Mas quando Marcus abriu os olhos no hospital, ele não era mais a mesma pessoa. Havia algo diferente em seu olhar, algo perturbador. As primeiras palavras que saiu de sua boca fizeram os médicos recuarem. Eu estive lá embaixo, e eles sabem que vocês estão vindo. Durante os 6 minutos em que esteve clinicamente morto, Marcus havia experimentado algo que nenhum livro de medicina consegue explicar. Algo que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de todos que ouvissem sua história. Porque Marcus não foi para um lugar de paz e luz, como muitas pessoas relatam. Ele desceu para um lugar muito mais sombrio. Um lugar onde o ar queima os pulmões e onde vozes sussurram coisas que nenhum ser humano deveria ouvir. E quando voltou, trouxe consigo uma mensagem sobre o que está acontecendo neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo. Uma mensagem que pode salvar sua alma ou condenar você para sempre. Você tem coragem de descobrir o que Marcus viu do outro lado da morte? Nos 3 dias seguintes ao acidente, Marcus ficou internado sob observação médica. Os doutores não conseguiam entender como alguém que passou tanto tempo sem oxigênio estava completamente normal, pelo menos fisicamente. Mentalmente era outra história. Marcus não dormia, não comia, passava horas olhando para o teto, sussurrando palavras em uma língua que ninguém reconhecia. Quando sua esposa Sarah tentava conversar com ele, Marcus a olhava como se estivesse vendo através dela. Você não entende, ele dizia. Eu sei coisas agora, coisas que não posso esquecer. Foi no 3º dia que Marcus finalmente contou o que aconteceu durante aqueles 6 minutos mortais. O relato foi gravado pela equipe médica e depois guardado a 7 chaves. Segundo Marcus, no momento em que seu coração parou, ele se viu flutuando acima do próprio corpo. Conseguia ver os médicos tentando salvá-lo, ouvia as vozes desesperadas, mas não conseguia voltar. Então, uma força poderosa começou a puxá-lo para baixo, como se mãos invisíveis agarrassem suas pernas e o arrastassem através do chão, através da terra, cada vez mais fundo. A temperatura mudou, o ar ficou pesado, quente, sufocante, e havia um cheiro de algo queimando que não era fogo comum, era o cheiro da dor em si. Marcus descreveu um lugar que não deveria existir. Corredores infinitos escavados na rocha viva, iluminados por uma luz vermelha que vinha de lugar nenhum. O som de gritos ecoava pelas paredes, mas ele não via ninguém gritando. Até que viu. Figuras humanas caminhavam pelos corredores, mas não eram mais exatamente humanas. Seus rostos estavam deformados pelo sofrimento eterno. Alguns tinham marcas de queimaduras que nunca saravam. Outros pareciam estar se derretendo, mas sem nunca desaparecer completamente. E todos olhavam para Marcus com uma expressão que o assombra até hoje. Inveja. Inveja porque sabiam que ele ainda podia voltar. Marcus tentou correr, mas suas pernas não obedeciam. Foi quando ouviu uma voz atrás dele. Uma voz que soava familiar, mas distorcida. Marcus, você veio nos visitar? Ele se virou e viu alguém que conhecia. Alguém que havia morrido anos antes. Alguém que, em vida, parecia uma pessoa boa. Mas agora era algo diferente.
Este lugar, disse a figura, não é o que vocês pensam lá em cima. Não é apenas para pessoas más. É para quem escolheu ignorar os sinais. Para quem achou que tinha tempo infinito para mudar. A figura se aproximou de Marcos e ele pôde sentir o calor que emanava dela. E há algo que você precisa saber. Algo que vai acontecer muito em breve. Foi então que Marcos recebeu a mensagem. Uma mensagem sobre eventos que estão se desdobrando neste exato momento em nosso mundo. Uma mensagem sobre sinais que a maioria das pessoas está ignorando. Uma mensagem sobre tempo e sobre como ele está se esgotando mais rápido do que imaginamos. A figura que Marcos reconheceu era seu antigo vizinho, Sr. Roberto, um homem que sempre foi gentil, ajudava os outros, nunca fez mal a ninguém. Pelo menos, era isso que todos pensavam. Mas ali, naquele lugar terrível, Roberto não era mais o homem bondoso que Marcos lembrava. Seus olhos brilhavam com uma luz estranha e sua voz carregava um peso que fazia o ar tremer. Marcos, disse Roberto, você precisa contar para os outros o que está acontecendo. O tempo está se esgotando e a maioria não faz ideia. Marcos tentou perguntar sobre o que ele estava falando, mas Roberto levantou a mão, pedindo silêncio. Nos últimos anos, continuou Roberto, as barreiras entre nosso mundo e o seu ficaram mais finas. Vocês chamam de coincidência, mas não é. Os sonhos estranhos que as pessoas têm, as sensações de que alguém está observando, os aparelhos que param de funcionar sem motivo. Marcos sentiu um arrepio percorrer sua coluna. Roberto estava descrevendo coisas que ele mesmo havia notado, mas sempre ignorou. Tudo isso são sinais, avisos. O que separa nossos mundos está rachando. E em breve, Roberto parou, como se as próximas palavras fossem difíceis demais de dizer. Em breve, alguns de nós poderemos cruzar de volta. Marcos sentiu o chão tremer sob seus pés. Ao longe, outras figuras começaram a se aproximar, todas olhando para ele com expectativa, como se soubessem que ele seria o mensageiro. Mas há uma forma de se proteger, disse Roberto rapidamente. Uma forma de fortalecer as barreiras. Apenas alguns sabem como fazer isso, e você precisa contar para eles. Foi quando Roberto sussurrou no ouvido de Marcos 3 palavras. 3 palavras simples que, segundo ele, poderiam salvar uma alma, ou revelar se ela já estava perdida. Marcos nunca contou essas palavras para ninguém. Nem para sua esposa, nem para os médicos, nem para os jornalistas que depois tentaram entrevistá-lo. Mas ele disse que qualquer pessoa pode descobrir essas palavras por conta própria. Basta prestar atenção aos sinais certos. Quando Roberto terminou de falar, Marcos sentiu uma força poderosa puxando-o de volta. Como se uma corda invisível estivesse amarrada em seu peito, arrastando-o para cima, através da escuridão, de volta ao mundo dos vivos. A última coisa que ouviu foi Roberto gritando: lembre-se, Marcos, converse com as crianças. Elas ainda conseguem ver. Elas sabem quando estamos por perto. Então Marcos abriu os olhos na cama do hospital, com o coração batendo forte e os pulmões cheios de ar. Mas trazia consigo algo que nenhum médico podia medir. O conhecimento de que nosso mundo estava prestes a mudar e que talvez já fosse tarde demais para alguns. Nos meses seguintes, Marcos começou a notar coisas que antes passavam despercebidas. Crianças pequenas apontando para cantos vazios e dizendo: tem alguém ali. Animais se comportando de forma estranha sem motivo aparente. Pessoas relatando sonhos idênticos sobre figuras sombrias. Marcos percebeu que Roberto estava certo. Os sinais sempre estiveram lá. A questão é, você também está percebendo? Depois que Marcos voltou para casa, ele começou uma missão pessoal: documentar todos os sinais que Roberto havia mencionado. O que descobriu foi ainda mais perturbador do que imaginava. Marcos passou semanas conversando com crianças em parques, escolas, até mesmo na rua, sempre com a permissão dos pais, claro. E o que elas contavam era sempre a mesma coisa. Tem um homem triste parado ali, diziam, apontando para lugares vazios. A senhora de vestido preto vem me visitar à noite, relatavam outras. Eles querem que eu brinque com eles, mas mamãe disse que não posso. Mas não eram apenas as crianças. Marcos descobriu que animais também sentiam a presença dessas entidades. Cães latindo para cantos vazios, gatos se arrepiando sem motivo, pássaros evitando certas áreas da cidade. E havia mais sinais. Sinais que qualquer adulto poderia notar, se prestasse atenção. Aparelhos eletrônicos pifando sempre nos mesmos horários. Fotografias que saíam borradas apenas em determinados locais. Termômetros marcando quedas bruscas de temperatura em cômodos específicos. Marcos começou a mapear esses pontos na cidade e descobriu algo chocante. Todos esses lugares tinham uma coisa em comum. Todos eram locais onde pessoas haviam morrido de forma repentina ou traumática nos últimos 5 anos.
Foi então que Marcos entendeu a verdadeira mensagem que Roberto havia tentado passar. As barreiras não estavam rachando em todo lugar ao mesmo tempo. Elas estavam se rompendo primeiro nos pontos onde a dor e o sofrimento haviam deixado marcas mais profundas. E esses pontos estavam se espalhando. Marcos visitou hospitais, cemitérios, locais de acidentes. Em todos eles, encontrou pelo menos uma pessoa que relatava experiências similares. Sensações estranhas, aparições, vozes sussurrando coisas incompreensíveis. Mas o mais assustador de tudo eram as pessoas que Marcos encontrava nesses locais. Pessoas normais, trabalhando, vivendo suas vidas, mas que tinham um olhar diferente, um olhar vazio, como se uma parte de suas almas não estivesse mais ali. Marcos percebeu que essas pessoas tinham algo em comum. Todas haviam passado por experiências traumáticas recentes, perdas familiares, acidentes graves, doenças sérias. E durante esses momentos de fragilidade, algo havia entrado. Não eram mais completamente elas mesmas. Roberto havia tentado avisá-lo. Quando estamos mais vulneráveis, quando nossa guarda está baixa, é quando eles conseguem se aproximar mais facilmente. Marcos começou a entender por que Roberto estava naquele lugar terrível. Não era porque havia sido uma pessoa má em vida. Era porque, em algum momento, ele havia aberto uma porta que nunca deveria ter sido aberta. E agora, Marcos carregava um peso terrível nos ombros. Ele sabia que precisava avisar as pessoas. Mas como fazer isso sem soar como um louco? Como contar para o mundo que entidades do além estavam tentando voltar através das rachaduras deixadas pela dor humana? A resposta veio de uma fonte inesperada, de alguém que Marcos nunca imaginou que pudesse ajudá-lo. Sua filha de 6 anos, Emma. Uma noite, Emma entrou no quarto dos pais e disse algo que fez o sangue de Marcos gelar. Papai, o homem que você conheceu no lugar escuro disse que você esqueceu de contar a parte mais importante. Marcos havia certeza absoluta de que nunca havia contado para Emma sobre sua experiência. Nem ela, nem ninguém da família sabia dos detalhes do que aconteceu durante aqueles 6 minutos. Então, como ela sabia sobre Roberto? Emma se sentou na cama ao lado de Marcos, com aquela inocência que só crianças possuem, mas seus olhos carregavam uma sabedoria que não deveria existir em alguém tão pequeno. O Sr. Roberto disse que você esqueceu de falar sobre as 3 palavras especiais. Ela continuou, brincando com sua boneca como se estivesse tendo a conversa mais normal do mundo. Marcos sentiu suas mãos tremerem. Emma, como você sabe sobre o Sr. Roberto? Ele vem me visitar às vezes. Ele disse que não consegue descansar até que todos saibam a verdade. Foi nesse momento que Marcos entendeu a parte mais importante da mensagem. Roberto não havia aparecido para ele por acaso naquele lugar sombrio. Ele estava tentando cumprir uma missão, uma última tentativa de ajudar as pessoas antes que fosse tarde demais. Emma olhou diretamente nos olhos do pai. As 3 palavras são perdão, gratidão e amor, papai. O Sr. Roberto disse que quando as pessoas falam essas palavras de verdade, do fundo do coração, as coisas ruins não conseguem chegar perto. Marcos abraçou sua filha, finalmente compreendendo tudo. A mensagem de Roberto não era apenas um aviso sobre o perigo. Era também a solução. As barreiras entre os mundos se fortalecem quando preenchemos nossa vida com sentimentos genuínos de perdão, gratidão e amor. Mas se enfraquecem quando nos perdemos na raiva, no rancor, na desesperança. Marcos percebeu que Roberto provavelmente estava naquele lugar porque havia morrido carregando mágoas não resolvidas, perdões não dados, amor não expressado. E agora tentava consertar isso ajudando outros a não cometerem o mesmo erro. Nos meses seguintes, Marcos começou a compartilhar sua história. Não todos os detalhes, alguns eram pesados demais, mas a essência da mensagem, que nossas escolhas emocionais hoje determinam nosso destino amanhã. Ele notou que as pessoas que realmente praticavam perdão, gratidão e amor pareciam ter uma proteção natural. Os fenômenos estranhos não aconteciam ao redor delas. Era como se uma luz invisível as cercasse. Hoje, 4 anos depois do acidente, Marcos ainda sente a presença de Roberto às vezes. Mas não é mais uma sensação perturbadora, é reconfortante. Como se Roberto finalmente tivesse encontrado sua paz ao cumprir sua missão. Emma, agora com 10 anos, ainda conversa ocasionalmente com amigos especiais. Mas Marcos não se preocupa mais. Ele ensinou a ela as 3 palavras poderosas e sabe que ela está protegida. A mensagem que Marcos trouxe do além não é apenas um aviso sobre entidades sombrias tentando cruzar para nosso mundo. É um lembrete de que cada um de nós
tem o poder de fortalecer ou enfraquecer as barreiras que nos protegem. Através de nossas escolhas diárias, através da forma como tratamos os outros, através dos sentimentos que escolhemos alimentar em nossos corações. Então, da próxima vez que você sentir uma presença estranha, ou quando seus aparelhos começarem a falhar sem motivo, ou quando seu animal de estimação olhar fixamente para um canto vazio, lembre-se das 3 palavras: perdão, gratidão, amor. Porque, segundo Marcus Thompson, o homem que morreu por 6 minutos e voltou para contar, essas simples palavras podem ser a diferença entre a luz e a escuridão, entre a proteção e a vulnerabilidade, entre a salvação e algo muito pior. A escolha é sua. Esta história nos lembra que, independente do que existe além da morte, nossa jornada aqui na Terra é sobre as escolhas que fazemos a cada dia. Escolhas de perdão em vez de rancor, gratidão em vez de amargura, amor em vez de ódio. Porque no final, somos nós que decidimos qual energia carregamos e qual energia deixamos entrar em nossas vidas.